Existe uma pergunta que atravessa gerações sem jamais perder a força. Ela ecoa na mente de quem acorda cedo todos os dias, trabalha duro, faz tudo certo. E mesmo assim sente que está sempre correndo atrás. Ela incomoda o artista que cria, aposta, tenta, insiste. Mas vê outros crescerem mais rápido com menos esforço aparente. Ela visita o empreendedor que já tentou 3, 4, 5 vezes. E começa a se perguntar se o problema é o mercado. Ou se é ele mesmo. A pergunta é esta. O que realmente separa as pessoas que constroem riqueza, influência e liberdade daquelas que passam a vida inteira apenas sobrevivendo? Essa pergunta não aparece em escolas. Ela raramente é respondida com honestidade nas igrejas. E quase nunca é encarada de frente porque a resposta dói. Desde muito cedo nos ensinaram explicações confortáveis. Dizem que alguns nascem com sorte, que outros tiveram oportunidades, que sucesso é talento raro, privilégio, coincidência. Essas respostas aliviam, mas não libertam, porque se tudo fosse sorte, não haveria pessoas que saem do nada e constroem impérios. Nem haveria pessoas que, mesmo recebendo tudo, perdem tudo. É aqui que o livro de Provérbios começa a nos olhar nos olhos. Salomão, o homem mais rico e sábio da história bíblica, não escreveu Provérbios para parecer espiritual. Ele escreveu para ensinar como o mundo realmente funciona. E há algo que quase ninguém percebe. Salomão não começou pedindo riqueza. Ele não pediu ouro, terras ou poder. Ele pediu sabedoria. E a resposta que recebeu foi clara. Já que você pediu sabedoria e não riquezas, eu lhe darei ambos. Isso revela um padrão profundo da realidade. Dedo indicador apontando para a direita, a riqueza é consequência. Nunca é a causa. Mas consequência de quê? Aqui começa o primeiro choque para muita gente de fé. Provérbios não funciona como livro de promessas mágicas. Ele funciona como um manual de princípios. E princípios não se adaptam às emoções. Eles operam sempre. Para todos. É por isso que existem pessoas com fé verdadeira que oram, frequentam cultos, acreditam. E ainda assim vivem em escassez. E por isso existem pessoas que nem se consideram religiosas, mas aplicam princípios corretos. E prosperam. Provérbios explica isso sem rodeios. A sabedoria clama nas ruas. Ela não se esconde. Mas só ouve quem presta atenção. O problema não é falta de fé, é falta de entendimento. E aqui entra a pergunta desconfortável que quase ninguém quer responder. E se você não está onde gostaria de estar na vida não por falta de esforço, mas por operar com mapas mentais errados? Mapas que foram herdados, nunca questionados, nunca testados à luz da realidade. Desde pequenos, muitos de nós fomos ensinados a ver o dinheiro como algo distante, difícil, até perigoso. Alguns ouviram que riqueza afasta de Deus. Outros ouviram que quem enriquece pisa nos outros. Muitos cresceram com a ideia de que prosperar é egoísmo. Mas Provérbios afirma exatamente o oposto. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então por que tanta dor acompanha o dinheiro na vida de tanta gente? Porque dinheiro não muda caráter. Ele amplifica. Se a mente é desorganizada, o dinheiro amplia o caos. Se a mente é sábia, o dinheiro amplia o impacto. Aqui surge o primeiro código, ainda não revelado, mas sentido. Dedo indicador apontando para a direita, tudo começa na mente. Não na conta bancária. Não na profissão. Não no governo. Na mente. É impossível construir riqueza consistente com uma mentalidade treinada para sobreviver. E sobreviver, muitas vezes, foi tudo o que nos ensinaram. Trabalhe para pagar contas. Estude para conseguir emprego. Segurança acima de tudo. Mas Provérbios provoca. Os planos do diligente conduzem à fartura. Plano é diferente de desejo. Desejo espera. Plano executa. Diligência não é trabalhar muito. É trabalhar com intenção, direção e estratégia. Aqui está algo que poucos percebem. Duas pessoas podem trabalhar o mesmo número de horas. Uma constrói patrimônio. A outra constrói cansaço. A diferença não está no suor. Está no sistema mental. Agora seja honesto consigo mesmo por um instante. Quantas decisões financeiras você já tomou baseado em medo? Medo de faltar. Medo de errar. Medo de perder. Provérbios é direto.
O medo do homem arma ciladas. Medo não te protege. Ele te paralisa. E aqui está o ponto mais desconfortável deste capítulo. Dedo indicador apontando para a direita. Muita gente chama medo de prudência. Mas prudência constrói. Medo apenas evita. Salomão entendeu algo que quase ninguém ensina hoje. Riqueza exige visão antes de evidência. Decisão antes de segurança. Coragem antes de confirmação. Isso não significa agir sem pensar. Significa agir mesmo quando tudo não está perfeito. Porque perfeição nunca chega. O primeiro código milionário escondido em Provérbios começa com uma ruptura. Dedo indicador apontando para a direita. Romper com crenças que foram aceitas sem questionamento. E talvez esse seja o passo mais difícil. Porque questionar crenças significa questionar histórias familiares. Ciclos repetidos. Verdades emocionais. Mas Provérbios não negocia com conforto. O caminho do tolo parece certo aos seus próprios olhos. Tudo parece certo. Até os resultados mostrarem o contrário. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que vale mais do que dinheiro. Se sua forma atual de pensar sobre dinheiro fosse perfeita, você já não estaria colhendo frutos melhores? Seja honesto. Não se culpe. Apenas observe. Porque no momento em que você percebe isso, algo muda. Você entende que prosperidade não é traição à fé, riqueza não é pecado, abundância não é arrogância. Elas são responsabilidades. E responsabilidades só são entregues a quem está preparado mentalmente. É por isso que Salomão não começou pelo ouro, ele começou pela sabedoria. E é por isso que este vídeo não começa com promessas de dinheiro rápido. Ele começa com uma pergunta que desmonta ilusões. Balão de fala. Antes de avançarmos para o próximo capítulo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Esta série não é entretenimento comum, é reprogramação. Comente também de onde você está assistindo. Essa jornada não é solitária, porque no próximo capítulo você vai entender algo que quase ninguém admite. Dedo indicador apontando para a direita. O que realmente muda na vida de quem prospera. E por que nem todos conseguem sustentar o sucesso quando ele chega. Existe uma grande mentira que quase ninguém confronta. Ela diz que o sucesso é apenas ter dinheiro, que prosperar é acumular bens, que vencer na vida é mostrar resultados visíveis. Mas quem realmente atravessou esse portal sabe. O dinheiro não é a mudança, é o sintoma. O que muda primeiro é a forma como a pessoa decide. Provérbios toca nesse ponto com precisão cirúrgica. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se firma. Casa aqui não é parede. É estrutura de vida. Quando recursos começam a aparecer, algo silencioso acontece. As escolhas deixam de ser feitas no desespero. A urgência diminui. O medo perde autoridade. E o tempo passa a trabalhar a seu favor. Esse é o primeiro choque para quem sempre viveu no limite. Quem vive em escassez decide para apagar incêndios. Quem vive em abundância decide para construir. E isso não tem relação direta com quanto dinheiro alguém tem hoje, mas com como essa pessoa se posiciona diante da vida. Provérbios afirma algo poderoso. O pobre fala com súplicas. O rico responde com firmeza. Não é arrogância. É segurança. Pessoas prósperas não imploram por oportunidades. Elas criam ambientes onde oportunidades surgem. E quase sempre começaram do zero. Artistas que eram invisíveis. Empreendedores desacreditados. Criadores ridicularizados. O ponto em comum não foi talento sobrenatural. Foi a capacidade de pensar além do agora. Eles entenderam algo que Provérbios já havia alertado. Quem observa o vento nunca semeará. Esperar o cenário ideal é uma forma elegante de adiar decisões. A maioria das pessoas espera mais dinheiro, mais tempo, mais apoio, mais segurança, até que um dia percebe que a vida passou esperando. A experiência do sucesso começa quando alguém muda a pergunta interna. Em vez de perguntar, e se der errado? Passa a perguntar, e se der certo? E eu não tentar? Esse é o ponto em que Provérbios deixa de ser poesia e se torna código operacional. Os planos bem elaborados levam à fartura. Plano não é desejo. Não é oração vazia. É intenção com método. Aqui surge um conflito silencioso. Alguns escolhem investir, outros empreender,
Outros criar arte, conteúdo, ideias. Mas Provérbios deixa claro: não é o caminho que garante prosperidade. É a consistência. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são atendidos. Diligência é presença diária, mesmo sem recompensa imediata. E esse é o momento em que muitos desistem, porque prosperar exige algo que o ego rejeita. Dedo indicador apontando para a direita, tempo sem reconhecimento. Pense em qualquer grande nome. Antes do sucesso visível houve tentativas ignoradas, projetos fracassados, críticas, solidão. A diferença é que eles não interpretaram o silêncio como rejeição, interpretaram como parte do processo. Mas aqui existe um perigo que poucos alertam. Quando o sucesso começa a chegar, ele testa a pessoa. Provérbios alerta: melhor é o pouco com justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Por quê? Porque o sucesso amplia tudo. Amplia caráter, amplia ego, amplia falhas internas. Algumas pessoas, ao prosperarem, perdem valores. Outras perdem relacionamentos. Outras perdem o controle. Não porque o dinheiro seja mau, mas porque a estrutura emocional era frágil. É por isso que Provérbios insiste tanto em sabedoria antes de riqueza. Sabedoria sustenta. Riqueza testa. A experiência do sucesso não é linear. Ela exige ajustes constantes. Quando recursos aparecem, surgem novas tentações. Ostentar, provar valor, viver de aparência. Mas Provérbios adverte: o sábio acumula conhecimento, mas a boca do tolo é ruína iminente. Pessoas verdadeiramente prósperas não falam tudo o que ganham, não mostram tudo o que constroem. Elas protegem o processo. Outro choque para quem começa a subir. Dedo indicador apontando para a direita, nem todos celebrarão sua evolução. Alguns se afastam. Outros criticam. Alguns tentam puxar de volta. Provérbios não romantiza isso. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem próspera precisa mudar ambientes, conversas, influências. Isso dói, mas estagnação dói mais. Aqui surge uma pergunta que define destinos. Você quer se sentir aceito? Ou quer se tornar quem nasceu para ser? A experiência do sucesso cobra preço emocional. Exige dizer não. Exige desapontar expectativas antigas. Exige caminhar sozinho por um tempo. Por isso muitos retornam para o conforto da escassez. Ela é familiar. Não exige mudança interna profunda. Provérbios descreve esse fenômeno. O cão volta ao seu vômito, e o tolo repete a sua insensatez. Não por burrice, mas por falta de reprogramação mental. Agora seja honesto consigo mesmo. Se hoje o sucesso chegasse, sua mente estaria preparada para sustentá-lo? Sua rotina comporta crescimento? Seus hábitos suportam abundância? Ou você destruiria o que recebeu? Essas perguntas não condenam. Elas preparam. Porque prosperar não é um evento. É um estado mental sustentado por disciplina. E aqui está um código silencioso de Provérbios. Dedo indicador apontando para a direita. Riqueza exige identidade nova. Você não acumula para se tornar alguém. Você se torna alguém. E então acumula. Muitos querem resultados novos com identidade antiga. Isso nunca funciona. A experiência do sucesso começa dentro. Depois aparece fora. Balão de fala se este capítulo está fazendo sentido. Inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Qual área da sua vida você sente que precisa evoluir para sustentar prosperidade? Toda grande mudança começa de forma invisível. Antes de alguém mudar de vida, mudar de cidade, mudar de profissão ou mudar o próprio destino, algo acontece em silêncio. Uma decisão interna. Nenhum sucesso nasce fora da mente. Nenhuma ruína acontece sem que antes seja autorizada internamente. Provérbios conhece esse mecanismo há milhares de anos. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Coração, aqui não é emoção. É o centro das decisões, das crenças, da identidade. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas se sabotam sem perceber. Elas dizem que querem prosperar, mas tomam decisões alinhadas com sobrevivência. Elas falam em abundância, mas escolhem o conforto que mantém tudo igual. Isso não é hipocrisia. É condicionamento. A mente humana busca segurança, não crescimento.
E Provérbios alerta: o prudente vê o perigo e se esconde, mas os simples seguem adiante e sofrem as consequências. Essa frase não elogia o medo, ela ensina discernimento. A diferença entre prudência e covardia está na intenção. Prudência analisa para agir melhor, covardia analisa para não agir. E aqui mora um divisor de águas silencioso. Pessoas que constroem riqueza aprendem a agir apesar do medo. Pessoas que não prosperam esperam o medo desaparecer, mas o medo nunca desaparece. Ele apenas muda de forma. Provérbios é honesto ao extremo. O preguiçoso diz: há um leão lá fora. Ou seja, sempre haverá uma desculpa convincente. Quando não é falta de dinheiro, é falta de tempo. Quando não é falta de tempo, é falta de apoio. Quando não é falta de apoio, é medo de errar. A mente cria narrativas para se proteger do risco. E aqui entra algo que poucos têm coragem de aceitar. Dedo indicador apontando para a direita. Toda escolha tem um custo, inclusive a escolha de não escolher. Napoleão Hill chamava isso de decisão definida. Steve Jobs chamava de foco. Provérbios chama de sabedoria aplicada. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Isso não significa ouvir todo mundo. Significa ouvir as vozes certas. Uma das maiores rupturas mentais que alguém precisa fazer para prosperar é esta. Dedo indicador apontando para a direita. Parar de pedir conselho a quem nunca construiu nada além de opinião. A mente próspera quando exposta a padrões maiores. Veja os grandes criadores, empreendedores e artistas. Todos, sem exceção, enfrentaram um momento crítico. Dedo indicador apontando para a direita. Abandonar versões antigas de si mesmos. Walt Disney perdeu tudo antes de construir seu império. Steve Jobs foi expulso da própria empresa. Artistas geniais foram ridicularizados por anos. O que os manteve foi uma escolha interna. Eu não negocio minha visão. Provérbios chama isso de firmeza de espírito. O homem de coração firme prospera. Não é rigidez emocional, é clareza de identidade. A mente que cria riqueza aprende a sustentar desconforto temporário em troca de crescimento duradouro. Aqui aparece o conflito mais profundo. Dedo indicador apontando para a direita. Segurança imediata ou potencial máximo. Provérbios não romantiza esse dilema. Quem ama o prazer empobrecerá. Prazer, aqui, não é alegria. É gratificação instantânea. É trocar processo por alívio. É trocar construção por distração. E a mente moderna está cercada por distrações. Conteúdo rápido. Promessas fáceis. Atalhos ilusórios. Mas Provérbios é antigo porque funciona. Melhor é o paciente do que o guerreiro. E o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Dominar a própria mente é mais difícil do que conquistar o mundo externo. Poucos estão dispostos a pagar esse preço. Porque dominar a mente exige disciplina quando ninguém vê, constância sem aplauso, sacrifício sem garantia. E aqui está a verdade que separa destinos. Dedo indicador apontando para a direita. A maioria quer o resultado, mas não quer o processo. Eles admiram histórias de sucesso, mas rejeitam a rotina que as construiu. Provérbios é direto. O que segue fantasias fica farto de pobreza. Fantasias são sonhos sem estrutura. Sonhar é necessário, mas sem decisão, sonho vira frustração. A mente que próspera decide antes de sentir confiança. Decide estudar quando é cansativo. Decide agir quando é incerto. Decide insistir quando o mundo diz para parar. E isso nos leva a uma pergunta inescapável. O que você está disposto a sacrificar para alcançar seu máximo potencial? Tempo livre? Conforto? A aprovação de pessoas próximas? Todo sacrifício tem retorno, mas nem todo retorno é imediato. Provérbios ensina: quem lavra a terra terá fartura de pão. Lavrar não é instantâneo, é repetitivo, é invisível no início, mas quem persevera colhe. Aqui está outro código silencioso. Dedo indicador apontando para a direita. Escolhas pequenas, feitas todos os dias, constroem destinos gigantes. Não é o grande ato heróico, é o hábito invisível. A leitura diária, o estudo contínuo, a prática constante. E acima de tudo, a decisão interna de não desistir de si mesmo. Muitos desistem não porque falham, mas porque interpretam falha como identidade.
Provérbios diferencia. O justo pode cair 7 vezes e se levantar. Cair não define quem você é. Desistir, sim. Agora, observe sua própria mente por um instante. Quantas decisões você adiou esperando o momento certo? Quantas escolhas você evitou para não sair da zona conhecida? Não se condene. Reconheça. Porque reconhecimento é o primeiro passo da mudança. A mente que próspera assume responsabilidade sem culpa. Ela entende que ninguém virá salvar, ninguém pensa por você, ninguém constrói seu legado no seu lugar. Essa não é uma mensagem dura, é libertadora. Porque no instante em que você assume o controle da própria mente, o mundo externo começa a se ajustar. Dedo indicador apontando para a direita: fracasso, dor e o abismo emocional que separa os que avançam dos que retornam para a mediocridade confortável. Existe um ponto na jornada que quase ninguém posta nas redes sociais. Não aparece em frases motivacionais. Não vira palestra bonita. Não recebe aplausos. É o ponto do abismo. Todo aquele que decide crescer de verdade chega até ele. Sem exceção. O abismo é o momento em que o entusiasmo acaba. Os resultados ainda não apareceram. E a dúvida começa a falar mais alto do que a fé. Provérbios nunca prometeu atalhos. Ele apenas descreveu o caminho com honestidade brutal. O caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Note o detalhe. A luz não surge inteira. Ela cresce. Mas o ser humano odeia esse meio termo. Ele quer ou escuridão total, ou sol pleno. O abismo é um intervalo entre a decisão e a colheita. É quando você já não é quem era, mas ainda não se tornou quem deseja ser. E essa fase dói. É aqui que surgem perdas financeiras, rejeições silenciosas, portas que não se abrem, mensagens que não são respondidas. E o pensamento sussurra: talvez você tenha se enganado. Talvez isso não seja para você. Talvez seja melhor voltar. Provérbios antecipa esse momento. A esperança adiada faz adoecer o coração. Não porque a esperança seja ruim, mas porque tempo sem clareza cansa. É nesse ponto que muitos desistem. Não por incapacidade, mas por desgaste emocional. Eles confundem processo com fracasso. E aqui está uma verdade difícil, porém libertadora. Dedo indicador apontando para a direita: fracasso não é cair. Fracasso é interpretar a queda como sinal para parar. Provérbios é direto e desconcertante. O justo pode cair 7 vezes e se levantar. 7, na simbologia bíblica, não é número literal. É repetição. É insistência. Cair faz parte. Permanecer caído é escolha. Mas existe um dilema silencioso no abismo. Dedo indicador apontando para a direita: é melhor arriscar e perder, ou nunca perder porque nunca tentou. Muita gente escolhe a segunda opção e chama isso de prudência. Mas Provérbios separa bem as coisas. Quem confia em sua própria mente é tolo, mas quem anda em sabedoria será salvo. Sabedoria aqui não é cautela excessiva, é correção de rota. Quem atravessa o abismo aprende algo crucial. Dedo indicador apontando para a direita: errar não exige desistência. Errar exige ajuste. Alguns perdem dinheiro, outros perdem tempo, outros perdem apoio. Mas os que avançam aprendem. Aprendem a ler sinais. Aprendem a fortalecer a mente. Aprendem a se tornar emocionalmente estáveis. E estabilidade emocional é uma das moedas mais raras da prosperidade. O abismo também expõe algo incômodo. Nem todo mundo quer te ver vencer. Alguns se sentirão ameaçados. Outros incomodados. Alguns decepcionados. Provérbios nunca prometeu aplausos universais. Não repreenda o escarnecedor para que não te odeie. Nem toda crítica merece atenção. Nem toda opinião merece peso. Aprender a filtrar vozes é essencial para atravessar o abismo. Outro perigo aparece aqui. Dedo indicador apontando para a direita: a tentação de abandonar princípios para acelerar resultados. É nesse ponto que muitos se perdem. Provérbios alerta com firmeza: melhor é o pouco com justiça, do que grandes ganhos com injustiça. Por quê? Porque atalhos cobram juros emocionais e espirituais altíssimos. Quem sacrifica valores para subir rápido, paga caro para se manter no topo. O abismo testa caráter antes de liberar crescimento. E isso não é punição, é preparação.
Porque prosperidade sem caráter destrói. Agora pare por um segundo e reflita. Quantas vezes você já esteve nesse lugar? Já decidiu mudar? Já começou algo novo? Já sentiu esperança? E então veio a queda. Talvez uma dívida, um fracasso público, uma decepção profunda. E você pensou em desistir de si mesmo. Não se condene por isso. A maioria desiste aqui. Mas Provérbios deixou o mapa para atravessar. O homem sábio é cheio de força. E o homem de conhecimento aumenta o poder. Força não é ausência de dor. É capacidade de continuar apesar dela. O abismo ensina algo que nenhuma vitória ensina. Dedo indicador apontando para a direita, resiliência. Sem resiliência, qualquer sucesso é temporário. Quem atravessa o abismo aprende a ajustar expectativas, fortalecer rotinas, confiar mais no processo do que nas emoções. Porque emoção varia, processo sustenta. Aqui está outro código silencioso. Dedo indicador apontando para a direita, a disciplina salva quando a motivação acaba. Motivação é vento. Disciplina é raiz. E raízes crescem no escuro. Ninguém vê, ninguém aplaude, mas sustentam tudo. Provérbios descreve isso com precisão. Quem guarda o mandamento guarda a sua alma. Guardar, aqui, é persistir mesmo quando não se sente vontade. O abismo também redefine identidade. Você deixa de se ver como vítima do sistema e passa a se ver como responsável pela própria construção. Isso é assustador, mas libertador, porque no instante em que você assume responsabilidade, recupera o poder. Agora, aqui está a pergunta que separa os que atravessam dos que retornam. Você quer conforto emocional ou construção real? Os dois não caminham juntos. Construção exige desconforto temporário. Conforto eterno cobra um preço alto demais. Provérbios nunca mentiu. O trabalho árduo traz proveito, mas a conversa fiada leva à pobreza. Não é sobre quantidade de esforço, é sobre constância. Pequenos passos, repetidos com disciplina, atravessam qualquer abismo. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Cansado, questionando, pensando em voltar atrás. Se for assim, escute com atenção. Dedo indicador apontando para a direita, você não chegou até aqui por acaso. Dedo indicador apontando para a direita, o abismo não é o fim, é a transição. Ele existe para separar quem deseja de quem decide. Dedo indicador apontando para a direita, legado, propósito e a compreensão final de por que a verdadeira riqueza nunca foi apenas dinheiro. Depois de atravessar a pergunta, de sentir o peso das escolhas, de encarar a mente, de sobreviver ao abismo, surge o silêncio. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da clareza. É aqui que muitos percebem algo que nunca haviam entendido antes. Dedo indicador apontando para a direita, a busca nunca foi apenas por dinheiro. O dinheiro foi o símbolo, o sinal externo, a consequência visível. Provérbios nunca colocou a riqueza como ponto final. Sempre colocou como resultado colateral da sabedoria vivida. Salomão acumulou ouro, terras, influência. Mas seu maior legado foi outro: entendimento transmitido. Porque quem constrói dinheiro sem entendimento perde o dinheiro. Mas quem constrói entendimento, recria riqueza quantas vezes for necessário. Provérbios declara isso com absoluta clareza. A sabedoria é herança melhor do que riquezas. E isso muda tudo. Riqueza pode ser tomada. Entendimento não. Neste ponto da jornada, algo se reorganiza dentro de você. Você entende que prosperidade não é ostentação. Abundância não é excesso. Sucesso não é comparação. Sucesso é liberdade com responsabilidade. Liberdade para escolher. Liberdade para criar. Liberdade para dizer não sem medo. E responsabilidade para usar bem o que recebe. Sustentar valores quando ninguém vê. Impactar além de si mesmo. Provérbios jamais dissociou prosperidade de caráter. O bom homem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Herança não é só dinheiro. É padrão mental. É visão. É exemplo. Aqui nasce o verdadeiro legado. Legado não é o que você acumula. É o que você ativa nas outras pessoas. Quantas vidas você melhora com sua existência? Quantos ambientes ficam mais fortes porque você passou por eles? Essa é a medida que Provérbios propõe.
O mundo moderno chama isso de sucesso. Provérbios chama de vida bem construída. Agora, observe algo profundo. Salomão nunca ensinou a correr atrás do dinheiro. Ele ensinou a construir sabedoria diariamente. Quem acha sabedoria acha a vida. Vida aqui não é apenas respirar, é viver com sentido. Nesse ponto final, todos os códigos se unem. Dedo indicador apontando para a direita, a mente alinhada. Dedo indicador apontando para a direita, a escolha consciente. Dedo indicador apontando para a direita, a disciplina diária. Dedo indicador apontando para a direita, o caráter testado no abismo. Dedo indicador apontando para a direita, o propósito sustentando a prosperidade. E surge a equação silenciosa que poucos entendem. Mentalidade certa mais ação consistente mais aprendizado contínuo igual legado. Sem mentalidade, a ação se perde. Sem ação, o conhecimento apodrece. Sem aprendizado, o legado morre. Provérbios tratou riqueza como ferramenta, nunca como identidade. Você não é o que possui. Você é o que constrói. E o que deixa. Esse entendimento liberta da ansiedade. Você para de se comparar. Para de correr atrás de validação. Para de viver em função do olhar alheio. E começa a jogar um jogo mais profundo. O jogo do tempo longo. Do impacto acumulado. Da construção que não depende de aplausos. Provérbios chama isso de paz. Melhor é um punhado com tranquilidade do que 2 punhados com fadiga. Porque não adianta prosperar por fora e implodir por dentro. Legado exige integração. Dinheiro alinhado à mente. Mente alinhada ao propósito. Propósito alinhado a valores. É assim que riqueza deixa de ser peso e passa a ser plataforma. Agora, deixa eu te fazer uma última pergunta. Não para responder nos comentários, mas para guardar com você. Se tudo que você construiu desaparecesse hoje, o que ainda permaneceria em você? Conhecimento? Visão? Disciplina? Capacidade de reconstrução? Se a resposta for sim, então você entendeu os códigos. Porque quem carrega o fundamento nunca perde tudo. Por isso os verdadeiramente prósperos não têm medo de quedas. Eles sabem reconstruir. Provérbios nunca prometeu imunidade. Prometeu direção. E direção muda destinos. Agora chegamos ao ponto final desta jornada. E ao início da sua. Chave os códigos milionários. Se esta mensagem ressoou com você, imagine acessar um sistema completo de reprogramação mental baseado nesses princípios. Não é curso. Não é motivação temporária. Não é promessa vazia. É reprogramação permanente. 7 chaves mentais que alinham pensamento, ação, disciplina, prosperidade, com práticas e declarações diárias, que treinam sua mente para a abundância real. Provérbios diz: o prudente vê o futuro e se prepara. Preparação é escolha. E escolhas constroem destino. Balão de fala. Se esta série falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa dar o próximo passo. Porque a verdadeira riqueza nunca esteve no que você acumula. Ela sempre esteve naquilo que você se torna.